Vamos conhecer um pouquinho sobre Karl Mannheim, um sociólogo fundamental para a gente interpretar a contemporaneidade. Mannheim é fundamental para a gente entender um dos braços da sociologia, que é a sociologia do conhecimento. Essa sociologia, ela vai investigar como sabemos aquilo que sabemos. Ela vai investigar quais são as condições sociais que condicionam o conhecimento de determinada época, ok? Bom, então, como sabemos o que sabemos? É a gente entender que, por exemplo, não adianta a gente ter um desenvolvimento científico em tempos de não ciência, né? Isso não vai se tornar hegemônico. Do mesmo modo, não adianta só termos ciências, só termos a ciência como desenvolvimento da sociedade, em tempos onde a ciência em si ela já é hegemônica. Isso pode levar a problemas sociais. Do mesmo modo que no jeito anterior aqui, não adianta ciência em tempos de não ciência, é o contexto lá, por exemplo, do final da Idade Média, que o Renascimento vai tentar mudar. Então eu já tinha um desenvolvimento científico, mas que não era hegemônico na sociedade, não era considerado a parte mais importante da sociedade. Então, já existe na sociedade, mas aquilo não se conforma com a principal modo de vida, modo de ver o mundo da sociedade. Como a história muda o que a gente conhece. Por exemplo, nossos pais, eles são as mesmas pessoas. Eles mudam também, mas eles têm algumas coisas que não vão mudar desde o momento que a gente nasce até o momento que eles morrerão, né? Eles terão um caráter nesse aspecto. Só que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a enxergar os nossos pais de uma maneira muito mais complexa. E isso acontece porque nós estamos olhando esferas diferentes, nós estamos nos tornando mais complexos. Essa ideia, nesse exemplo microcósmico, é que é fundamental para a gente entender a sociologia do conhecimento. É por isso que essa ideia aqui dos tempos de ciência, dos tempos de não ciência, o Mannheim vai entender isso como Weltanschauung, é o nome que ele usa em alemão, né? Weltanschauung tem a ver com a ideia de uma visão de mundo. Ela é visão de mundo, significa visão de mundo, Weltanschauung, né? E o que ele vai falar? Olha que interessante. A Weltanschauung, ela pode ser completamente alógica. Ela não contempla necessariamente a lógica, né? Ela pode ser completamente ateórica. Uma visão de mundo, ela não vai ser uma teoria no sentido de coisas interconectadas. A visão de mundo, ela contém, na verdade, a própria ciência, ela contém a cultura, portanto, a própria religião de uma sociedade de um determinado tempo. Porém, a Weltanschauung, ela é importantíssima porque é ela que determina o que será considerado verdade dentro de um determinado tempo. E aí é isso que o Karl Mannheim está estudando, né? Ele está estudando essas condições dadas para o que ele chama de uma visão de mundo. Essa visão de mundo, então, ela pode ser independente da ciência do tempo, ela pode ser até maior do que a própria cultura daquele tempo, né? E aí a gente entra aqui num cenário bem interessante. Bom, se a Weltanschauung contém a ciência, qual que é o papel do cientista? Qual que é o papel do pensador dentro disso, né? Dentro desse cenário? O que ele vai fazer? É importante que o sociólogo, que o pensador, ele reconheça que nós temos como cenário possível múltiplas verdades. E o nosso trabalho vai ser buscar o cenário que tenha maior relação com aquilo que a gente estuda, com o objeto de interesse, com o objeto que promove, né, o interesse de pesquisa. E a partir daí eu vou olhar as outras coisas que estão acontecendo na sociedade com a lógica que eu aprendi daquela que tinha a maior relação, né? Isso a gente vai retomar um pouquinho aqui. Bom, nesse cenário que o Karl Mannheim está falando, ó, atenção que ele já está escrevendo aqui no século XX, né, gente? Ele está tentando fugir de uma ideia de relativismo, de uma ideia
onde se eu tenho múltiplas verdades, tudo se torna possível. Não é isso que ele está falando. Ele está propondo justamente como sair dessa ideia do relativismo, e para fazer isso ele vai propor duas tarefas, duas coisas fundamentais que os pensadores, né, que os sociólogos, no caso, têm que fazer. Bom, primeiro, exercer a inteligência, né? Inteligência, simplesmente, né? Saber o que condiciona o que se sabe. O sociólogo ele tem que ter a clareza de ver o que condiciona aquilo que ele entende como verdade. Quais são os condicionamentos sociais da leitura de mundo que ele está fazendo. Ele tem que, num segundo momento, a partir dessa consciência, interpretar e sintetizar tudo. E assim a gente vai poder propor para a sociedade uma visão objetiva, uma análise sintética das múltiplas visões de mundo que serão possíveis, que são possíveis. Outra coisa importante é que se saia do relativismo, onde tudo pode ser considerado verdade, está valendo, para uma visão que ele chama de relacionista, uma visão do relacionismo. Todo conhecimento é verdadeiro até que se prove o contrário. Premissa inicial que a gente tem que ter. Todo conhecimento, ele é possível dado determinada Weltanschauung, né? Então, até que se prove o contrário, ele é possível. E aí, como é que eu vou entender o que não é verdade? A inverdade vai se dar pela ausência de relações entre o conhecimento dado e os seus suportes. Então, se eu tenho determinado conhecimento que está circulando na sociedade, e esse conhecimento, quando eu vou analisar, eu olho ele em si, ele é verdade, mas eu vou analisar quais são os suportes desse conhecimento. E a hora que eu começo a analisar esses suportes, eu vejo que não tem conexão com outras partes da sociedade. Eu vejo que não tem conexão, talvez até com a própria realidade. Então, esse conhecimento, através desse método, eu posso entender como inverdade, ok? Então, lembre-se de Karl Mannheim, ele vai ser importante para a gente entender sociologia do conhecimento, e é um cara que está preocupado em entender quais são os condicionantes sociais do conhecimento produzido pela sociedade, como isso afeta, né? Como o seu lugar afeta, beleza? Muito obrigado e um abraço.